Fala, meu querido, fala, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para o nosso evento de engenharia de dados Azure na nuvem, é óbvio, na nuvem. E hoje eu vou falar de uma coisa que eu acho extremamente importante. Olha só, como você vai construir uma carreira de sucesso na engenharia de dados cloud, na engenharia de dados na nuvem. E essa inspiração veio exatamente das perguntas que vocês fazem para mim lá no inbox do meu Instagram. Um aluno perguntou assim, Carlos, qual a diferença entre um engenheiro de dados na nuvem e um engenheiro de dados normal? Eu achei interessantíssima essa pergunta, certo? E a segunda pergunta que ele fez foi, que um outro aluno fez foi, como é que eu posso ter sucesso nessa carreira? Então, o tema da live é exatamente esse, como ter sucesso na área da engenharia de dados na nuvem. Então, a primeira pergunta, a primeira observação que você precisa entender é que o mundo está indo para nuvem. E não é de hoje que ele está indo para a nuvem. Ele está indo para a nuvem já faz bastante tempo, já faz alguns anos que o mundo está indo para lá. Eu trabalho aqui na América do Norte, eu trabalho aqui no Canadá, e, cara, existe uma portaria, é lei, olha o que eu estou te falando, é lei. Existe uma portaria no governo que fala que os dados, todos os dados, devem estar na nuvem até 2026, no máximo 2028. Até porque o governo tem muitos dados para enviar. Então você consegue perceber, é uma questão de lei. Os dados eles têm que ir para a nuvem. A nuvem facilita muito a recuperação, já que, perceba comigo, eu estou falando do governo, ok. O governo ele tem várias, entre aspas, filiais por todo o estado. Então, os dados estando na nuvem, fica muito mais fácil de ter essa interoperabilidade. Beleza, mas tu acha que uma empresa privada grande não precisa desses dados na nuvem? Até mesmo uma empresa privada pequena também, para facilitar o trabalho remoto. Às vezes eu não tenho um funcionário, uma empresa pequena, por exemplo, não tem um funcionário ali na região dela, e ela é obrigada a contratar um profissional de um grande centro. Sei lá, eu sou uma empresa do Amazonas, eu sou uma empresa de Manaus. E às vezes eu não tenho um profissional, um engenheiro de dados em Manaus, que cubra a minha demanda. Então eu gostaria de contratar alguém do Pará, eu gostaria de contratar alguém de Fortaleza ou alguém lá do Rio Grande do Sul, a ponta a outra. Como é que eu faço isso? Vou deslocar o cara, tirar a família dele? Não, coloca os dados na nuvem que você consegue então ter um colaborador externo, um colaborador remoto, um colaborador que está lá no outro estado. E você não precisa se preocupar com infraestrutura, com servidor, porque tudo está terceirizado na nuvem. Agora, apesar de você perceber a necessidade que as empresas pequenas, médias, grandes, o governo tem, como é que você pode aproveitar essa onda e se tornar um engenheiro de dados cloud, um engenheiro de dados Azure com sucesso? É exatamente isso que a gente vai começar a conversar. Então, a nuvem, como eu falei agora há pouco, ela está uma oportunidade imensa. E os profissionais da área de TI, eles já perceberam que essa corrida de capa, e os personagens quando eu falo dos personagens, somos nós da área de TI, nós já percebemos que essa corrida para captação, de se capacitar, já começou. E você tem que aproveitar esse momento. E eu vou te mostrar hoje a forma mais eficiente para você construir uma carreira de sucesso na engenharia de dados da nuvem. Tá? Mas antes de te mostrar o jeito certo, eu queria debater contigo cada ponto desse aqui do jeito errado. Como assim, Carlos? A gente muitas vezes, e eu me coloco nessa também, certo? A gente muitas vezes vai estudar, talvez pela ansiedade, talvez pela necessidade de aprender rápido, talvez pela pressão, algo que a gente precisa aprender para aplicar ou na nossa vida ou no nosso trabalho. Existe um jeito errado. Eu sou teu mentor. Eu sou o teu mentor. E como teu mentor, eu quero te mostrar tudo que eu passei de errado para que você não repita. Muitas vezes é até mais importante saber o que o teu mentor fez de errado para tu não repetir
do que alguém te orientar de qualquer maneira, de forma simples. Então, preste atenção. A primeira coisa errada que as pessoas fazem é estudar. Como assim, Carlos? Eu não tenho que estudar? Tem. Desculpa. Tem. Mas você tem que estudar do jeito certo. Então, existe uma forma errada de estudar, que é estudar sem foco, sem uma organização. Simplesmente abrir ali o site, começar a ler informação, começar a ver documentação de maneira solta. A documentação ela é imensa. Você precisa de uma curadoria. Você precisa de um mentor que faça curadoria de conteúdo para você. Você é pai, você é mãe, você é filho, você trabalha, você tem seu esporte, você tem teu lazer. Tu vai perder tempo estudando sem curadoria, sem um mentor te indicando aquilo que tu tem que estudar. Meu querido, minha querida, isso não é inteligente. Você precisa de um mentor que diga aquilo que você precisa estudar. Então, a primeira forma de estudar é o jeito errado. Vou te dar um exemplo, tá? Eu vou abrir aqui a documentação. Eu vou abrir uma documentação aqui, certo? Do Databricks. Vamos lá. Docs Databricks, ok? Vou abrir aqui. Na hora que eu abro aqui a documentação do Databricks, olha o tamanho dessa documentação. Você vai ler isso daqui, você já começa perdido. O cara, que é o Databricks, tá? É bem organizado. Olha só o que eu tô te falando, é uma documentação bem organizada, mas mesmo tendo uma documentação bem organizada, não se dispensa um mentor. Porque o mentor vai dizer o que é que tu tem que ler dessa documentação. Isso aqui é a documentação de tudo. Mas você precisa de tudo? Essa é a pergunta que eu te faço. Aqui tem a documentação de tudo da ferramenta. Mas você realmente precisa de tudo da ferramenta? Não sei não. Eu tenho minhas dúvidas. Com certeza não. Você não precisa de tudo. Você precisa de algo específico. Você precisa de uma orientação daquilo que você vai trabalhar. Vou te dar um exemplo. Tá, eu vou começar a estudar sobre ingestão de dados. Olha só, eu começo a ler aqui e você percebe que ele fala de maneira, um overview, tá? Você começa a ler o overview, tá? Legal, copy into, tá? É um comando que eu preciso e tudo mais, mas você fala, mas o que é copy into mesmo, hein? Aí você vai e clica aqui em copy into. Aí começa a ler, copy into é um comando de TSQL, mas eu posso fazer com o Delta Lake dele, com os arquivos Paquet. Você fala, o que é um arquivo Paquet mesmo, hein? Aí você clica. Ok, arquivo Paquet. Lá vem outra documentação. Um arquivo Paquet, tá bom. Nossa, tem escala Java, mas escala é o que mesmo, hein? Alguma coisa. Peraí, eu pesquiso já. Aí você começa a ver isso daqui, ver como é que é o lance da partição mesmo, hein? Cara, você se perde. É um link que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, e não te leva a canto nenhum. Não te leva a canto nenhum. Mesmo olhando a documentação, isso é uma forma completamente desorganizada de estudar, porque você vai ficar cheio de lacuna. Quando um mentor vem, pega esse documento, ele estrutura um bom mentor. Cuidado. Um bom mentor. Não confie em qualquer mentor. Você confia em qualquer pessoa para entrar na sua casa? Porque o mentor é um cara que vai entrar na tua casa. É um cara que você vai assistir às aulas dele, os vídeos dele, ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar muito mais do que você imagina, porque ele vai estar te ensinando a mudar de vida dentro da tua carreira profissional. Tu vai colocar qualquer mentor para dentro da tua casa? Cuidado. Não confie em qualquer mentor. A curadoria de conteúdo tem que ser feito por pessoas com experiência de mercado, didática, porque sem didática você só joga dinheiro no lixo, o cara vai só cuspir conteúdo para você, você não vai entender nada. E projetos práticos, meu querido. Projetos práticos, minha querida. Então, você começa a ficar perdido aqui num monte de conteúdo e, cara, é um link que leva a outro, não sai do canto.
Repare que eu comecei com a documentação. Olha só, olha o caminho que eu fiz desorganizado de estudo, sem um mentor. Eu comecei na documentação, tive dúvida no que era copy inter dentro da documentação, cliquei em copy inter, entrei em copy inter, uma outra documentação imensa sobre copy inter, daí tive dúvida do que é um arquivo paquet, cliquei em arquivo paquet para entrar em uma outra documentação, cara, que vai me levar para outra, e aí é uma coisa que eu chamo de labirinto da atualização. O que é o labirinto da atualização? Quando você estuda sem uma curadoria, sem alguém te orientando, você começa a entrar num labirinto da atualização, porque você não sabe o que é que você precisa estudar. Aí você estuda uma coisa leva a outra, outra coisa leva a outra, e você fica num labirinto que não te leva para lugar nenhum. Cuidado! O labirinto da atualização não vai te levar para buraco nenhum. Aliás, vai te levar para um buraco que não tem o teu propósito. O teu propósito que é ajudar a tua família, quer fazer a tua carreira, quer viver com aqueles que tu ama, o labirinto da atualização vai. Nossa, eu não quero nem falar isso aí. Esquece, não vá para o labirinto da atualização. Ele não te leva para o teu propósito. Ok, então, primeira coisa que eu te oriento é, cara, a documentação ela deve ser para tirar dúvida. A documentação, ela não deve ser para que você aprenda um conteúdo. Eu, quando vejo uma documentação, Carlos, estudo a documentação. O que é que eu faço? Eu vou te ensinar aqui, tá? Quando eu estudo documentação, a primeira coisa que eu pergunto são 3 coisas. Olha, presta atenção, que eu vou te ajudar. Quer ler documentação? Pois leia com 3 perguntas. 3 perguntas. Primeiro, o que é aquilo que você está lendo? O nome disso é definição. Vou te dar um exemplo. Tu está lendo a documentação sobre arquivo paquet. Primeira pergunta que você faz, procura a resposta. É, o que é aquilo que você está estudando? Segunda coisa, como? O que faz? Como aquela documentação age? Como ela trabalha? O que faz? E a terceira pergunta que você faz é o porquê. O que, como e porquê. Por que ela existe? Qual é o propósito dela? Aqui são 3 pontos para você procurar na documentação. Eu, como teu mentor, eu já inverto o papel. A primeira coisa que eu faço é por que aquilo existe, como aquilo funciona e o que é aquilo. Na minha concepção de aprendizado, eu inverto um pouquinho esses papéis, mas também não interessa a ordem. O que interessa é você saber essas 3 perguntas. O que é o que você está estudando, como funciona e para que serve. Então vamos lá. Primeiro ponto é estudar sem foco e ler uma documentação sem praticar. Como assim, Carlos? A documentação muitas vezes não tem prática. A documentação, sabe por que eu gosto tanto da Microsoft? Porque a Microsoft ela quebra um pouco este conceito. A Microsoft, a sua documentação tem uma prática rápida, para que você tenha noção. Sabe por que eu gosto tanto de tecnologia Microsoft? Primeiro que eu sou focado no que é melhor. Eu sempre busco quem são os líderes do mercado. Eu não busco modinha, eu não busco alta afirmação nos meus colegas de TI. Eu sei Linux, eu sei coisas que ninguém sabe. O que importa é receber um bom salário e cuidar da minha família. É isso que é mais importante. Então eu vou atrás das tecnologias líder. E é tão boa a Microsoft que até a documentação dela tem coisas práticas, tá? Mas vamos voltar aqui. A maioria das documentações não tem. É só uma leitura rápida que vai te levar para um canto para o outro, para um canto para o outro, ou seja, que vai te levar para o labirinto da atualização. O labirinto da atualização. E você vai ter problemas quanto a isso. Então, ler a documentação sem praticar não tem condições. E é que tá. Se você não pratica o teu conhecimento, se você não sabe como praticar, você não vai absorver. Quando eu morava em Fortaleza, isso foi uma lição que eu guardei na minha vida. Eu escutei um sermão, uma pregação. Eu sou cristão, todo mundo sabe disso, né? Essa é a fé que eu processo e eu respeito todas as fés. Aqui no Canadá você tem muçulmano, a maioria das pessoas aqui no Canadá são
desigrejados, tá? Só para constar, eles não têm igreja, mas tem religiões de outros países, quando o pessoal vem de outro país, eles vêm com a sua religião, então respeito, a minha é cristã, eu sou um cristão fervoroso, eu amo a minha fé. E numa dessas pregações, sabe, foi tão interessante, o pastor falou assim, a melhor forma que eu ensino as minhas filhas, ele era pai de 2 filhas, a melhor, ele está vivo ainda, a melhor forma de eu ensinar minhas filhas é com exemplo. Na verdade, não é a melhor forma, é a única forma. Nossa, ele foi muito forte. A única forma de você ensinar alguém é com exemplo. E o que é o exemplo? É a prática. Ele fez um comentário assim: olha, eu quero que a minha filha vá estudar, sabe o que eu faço? Eu pego os meus livros, sento na minha cadeira e começo a estudar. Ela fica me olhando. Daqui a pouco, ela vai sentar também e vai estudar comigo a matéria dela. Então, a melhor forma de você aprender, meu amigo, é praticando, não é lendo teoria, não. E sem um projeto prático de mundo real, você não vai absorver o assunto. Deixa eu te contar aqui uma história. Quando eu migrei de área, eu tinha feito um curso de teoria, migrei de área de desenvolvedor para BI, tá? Ainda não era engenheiro de dados. Eu migrei de desenvolvedor para BI. Então, eu fiz um curso de teoria, e ao fazer esse curso, adivinhe, meu querido, adivinhe, minha querida, cheguei na empresa, não sabia de nada. A sensação que eu tinha é que eu não sabia de nada, porque as coisas estavam acontecendo, o mundo era prático, a vida real era diferente da teoria do curso, e eu fiquei com medo de ser demitido. Tinha acabado de realizar meu sonho, migrei para a área que eu queria, mas não sabia fazer nada, porque não tinha tido um projeto prático na minha formação. Então, o medo da demissão foi imensa. Eu não quero que você passe. Eu não quero que você passe de forma nenhuma o que eu passei. Então, o jeito errado é, se for ler a documentação, que eu já nem recomendo, certo? Faça um projeto prático. Sem um projeto prático, as coisas não andam. Beleza? Vem comigo. Mais um aqui para você. Apenas fazer cursinho na internet. Para mim, esse é o maior erro do pessoal da TI. Mas não é culpa do pessoal da TI. O que é que eu escuto muito? Ah, tem tudo de graça na internet. Tem mesmo, meu querido. Tem mesmo. Mas conversando com o pessoal da TI, sabe o que eu percebi? Uma dor que eu tenho, eles têm também. Sabe que você é da TI, você tem essa dor. Sabe qual a dor que a gente tem é, cara, a gente não encontra um mentor, uma formação que tenha orientação do que a gente precisa. A gente é obrigado a passar um tempão procurando coisa na internet solta. Pega um conteúdo ali, outra acolá, para juntar peça do quebra-cabeça, para depois começar a aplicar, e os patrões da gente ficam indignados, eles não entendem. Tem patrão que não... Aqui no Canadá, a gente já tem uma visão diferente. Estudar faz parte do trabalho. Mas no Brasil, por exemplo, o que é que eu percebi? E não só no Brasil, tá? Em outros países, o que é que eu percebi? Não, você não é pago para estudar, não. Você é pago para fazer. Posso te dar um exemplo que aconteceu, um problema que aconteceu aqui, um fight que aconteceu aqui? Um gerente de projetos brasileiro tinha acabado de migrar para o Canadá e ele trouxe a mesma cultura para o Canadá. E aí o cara colocou lá horas de trabalho, estudo, vídeos no YouTube, solto. Aí ele, não, o gerente de projetos falou assim, não, você já tem que saber, você vai tirar essa hora de trabalho. Foi demitido. Isso é um problema mundial. O mundo não tem curso de engenharia de dados qualificado com curadoria. Sabe quem são os maiores professores de engenharia de dados? O YouTube com os indianos. Olha que louco. Os indianos são muito talentosos, mas os professores, os cursos que você encontra são cursos soltos com um pedaço do conteúdo ensinado por um indiano. Não tem curso, cara. Se você tiver um na sua língua, pelo amor de Deus, abraça com toda a força. Ai, que deixe claro, a IT Valley tem cursos de engenharia de dados para você na sua língua, com curadoria
organizado com projetos práticos para aquilo que você precisa. Para você aplicar no seu trabalho e você ter sucesso, ou para você conquistar a tua tão sonhada vaga como engenheiro de dados da Azure. Então, vídeo solto para a internet é um perigo. Carlos, então não tem que estudar vídeo pela internet? Tem que tirar dúvidas de tópicos depois que você já sabe. O vídeo na internet para você aprender, aí eu vou te contar uma história aqui que doeu meu coração. Eu passei 1 ano da minha vida estudando vídeo solto pela internet para migrar de área, sem mentor, sem nada. Posso te falar? No dia que eu decidi fazer um curso, em uma semana de curso, o curso era de uma semana, na verdade, era um curso de 40 horas, 8 horas por dia. Eu pedi folga no meu trabalho, eu peguei férias para estudar. Em uma semana, eu aprendi muito mais, mas a 5 vezes mais do que o tempo que eu perdi durante um ano. Tu tem ideia do que é passar um ano se sacrificando para nada? Para nada. Dói. Dói demais. Eu não quero que você passe isso. Eu quero que você tenha uma orientação, uma mentoria, para que você não passe um ano perdendo tempo da sua vida com vídeo solto do YouTube na internet. Então tá. E por fim, a parte de você não atualizar seus conhecimentos. Olha, de novo eu entro aqui num termo que para mim toca muito, que é o labirinto da atualização. A gente tem que tomar cuidado com o labirinto da atualização. A gente tem que estudar aquilo que é necessário. A gente tem que estudar aquilo que de fato é importante. Ok? Beleza? Mais uma vez a ideia de curadoria aqui entrando no assunto. Ok, meu querido, ok, minha querida. Esse é o jeito errado de estudar. E aí, eu superei esses desafios. Por que eu estou te falando isso? Porque eu passei por tudo isso. Eu passei por cada ponto, cada detalhe desse que eu estou te mostrando, sabe? E eu vou te confessar uma coisa. Quando eu migrei da área de dev, eu era desenvolvedor .NET para BI, eu fiquei muito feliz. Mas quando eu entrei na área de BI, eu vi que eu não sabia de nada. Eu não era respeitado pelos meus colegas, porque ninguém respeita júnior. Vamos ser honestos. Se você é um profissional júnior, você não é respeitado. Eu não entendo por quê, sabe? Um júnior, ele é um cara que está lá para aprender, mas é como se o sênior chegasse e dissesse assim: eu sou teu mentor, se vira. Mentor não faz isso, cara. Mentor diz qual o caminho, ele mostra, ele faz perguntas, ele faz o cara pensar, entende? Tu percebe onde eu quero chegar? Então, cara, eu não era respeitado como júnior, porque eu não sabia de nada. Agora, eu posso te contar uma outra conversa aqui? Quando eu quis migrar de BI para engenharia de dados, eu fiz outra estratégia. Primeiro eu estudei a teoria todinha, e durou um ano, porque não tinha curso. Mas eu já fui me orientando, eu tenho experiência de professor, eu tenho praticamente mais de 18, eu tenho praticamente 20 anos como professor. Eu nunca deixei de ser professor. Então eu tenho experiência como professor. Então, um professor bom, ele sabe aprender. Eu passei um ano estudando, documentando, fazendo toda a curadoria do que eu precisava aprender. Aprendi, eu passei mais uns 6 meses praticando. Eu criei 3 projetos práticos, simulando a vida real. Simulando os projetos reais em 3 grandes áreas da engenharia de dados. Eu segmentei as 3 grandes áreas e fiz esses projetos práticos. Quando eu migrei de área, eu já migrei dando um show, porque eu tinha feito projetos práticos que lá dentro do meu novo trabalho, os meus colegas sequer tinham feito. Meus colegas estavam fazendo só aquilo que a empresa pedia. Na hora que surgiu novos desafios, eu liderei o desafio, sendo engenheiro de dados júnior, graças aos projetos práticos que eu tinha feito. Esses 3 projetos práticos, inclusive, estão dentro do nosso método Unity. Os nossos alunos do método Unity têm histórias muito parecidas. Eles lideram projetos práticos lá dentro. Eles lideram dentro das suas equipes, mesmo sendo engenheiros de dados júnior, porque eu fiz os projetos práticos. Então,
Preste atenção. A minha história teve um fracasso. Quando eu falo que é fracasso, não vou melhorar. A minha história teve uma dor passar de BI para um analista de BI júnior sem respeito nenhum, porque eu fiz um curso de teoria, para quando eu migrei para engenheiro de dados, virei líder sendo júnior. Mas ninguém sabia que eu era júnior, porque eu fazia mais coisas do que os caras da empresa. Eu tinha feito 3 projetos práticos em 3 áreas diferentes que ninguém tinha feito. Consegue perceber a ideia? A importância que é você fazer um projeto prático? Então, isso foi um desafio que eu superei. E isso eu quero passar para você. Sabe, é muito interessante quando eu vejo, o pessoal da TI não gosta. Isso aí é um fato. O pessoal da TI detesta coach, mas posso te falar, eu amo os caras. Eu amo esses caras, porque esses caras contam a experiência deles. Tem um monte de charlatão? Tem, é a vida. Em todo mercado tem. Mas os caras que são bons, eles contam muita experiência. E posso te falar, tem um cara que eu gosto muito dessa área de desenvolvimento, que eu gosto demais, desenvolvimento pessoal, que ele fala assim, eu tenho mais de 300 anos de conhecimento. Eu olhei assim, 300 anos? Sim, porque eu aprendi com diversos mentores e eu acumulei as experiências dele e coloquei aqui no meu cérebro. Eu entendi, faz sentido. Faz sentido. A Bíblia fala uma coisa muito interessante. Aquele que quer ser sábio, aprenda com o sábio, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui a ideia. Essa mudança de fazer um projeto prático, ele mudou completamente o meu jogo. Para um analista de BI desrespeitado a um engenheiro de dados júnior, que ninguém sabia que era júnior, mas que liderava os projetos da empresa por já ter feito simulações de projetos no mundo real. Você entende como vale a pena você fazer os projetos do mundo real? Porque as empresas, elas não fazem todos os projetos. Elas estão focadas apenas naquilo que ela deve entregar. Mas na hora que vem um desafio novo, ninguém sabe fazer. Você vai fazer. Então, vamos lá. Vamos construir agora que eu te mostrei nesse pequeno período o jeito errado. Eu quero te mostrar agora como é que você vai fazer o jeito certo, como é que você vai trabalhar da melhor maneira aqui para você ter sucesso, tá? Primeiro ponto, você tem que ter um método correto, baseado em experiência prática. Eu, por diversas vezes nessa live, mencionei a importância de projeto prático. Por diversas vezes nessa live eu te mostrei de um cara que teve desrespeito quando era analista de BI júnior e líder técnico, líder de projeto, quando era engenheiro de dados júnior. Qual foi a diferença se você era engenheiro de BI júnior, engenheiro de dados júnior? Aqui foi só teoria, aqui foi 3 projetos práticos antes de entrar na área. 3 projetos bem com a curadoria perfeita, muito bem escolhido para cobrir as áreas da engenharia de dados. Chegou lá, dando show. Certo? Então, a gente começa daí. Um método correto. Você precisa de curadoria, você precisa de um excelente mentor e você precisa da teoria certa com projetos práticos muito bem escolhidos. A IT Valley, a gente tem uma curadoria. Hoje sou eu que faço a curadoria de todos os projetos práticos que você precisa. Eu peguei toda a minha experiência aqui, não só no Brasil, como aqui na América do Norte. Eu já trabalho na América do Norte faz 4 anos, então nesses 4 anos eu vi muita coisa acontecer e eu trabalho no governo. O governo ele está sempre à frente, o governo tem verba para investir, verba, não vou dizer infinita, né? Mas tem muita verba para investir, então eu passei por muitas tecnologias aqui. Eu tenho tranquilidade de bater no peito e dizer, eu tenho experiência para te mostrar quais são os melhores projetos práticos para você aprender e ter sucesso na sua migração de carreira. Beleza? Então, o método correto para mim é esse que eu te falei. Aprende a teoria, bons projetos práticos e se candidata. Para mim é um ciclo natural, é como se fosse uma história. Ato 1, aprende a teoria. Ato 2, aplica com projetos práticos bem escolhidos. 3, aplica para as vagas e é contratado. Esse é o ciclo que você vai passar aqui conosco. Esse é o ciclo
que eu quero que você passe na sua vida. Então, você tem essa pegada e você, depois que você enxerga esse método, você existe também um plano de carreira. Como assim, Carlos? Eu tenho um amigo que ele é procurador. Hoje ele é procurador. E antes disso, a gente rachou um apartamento, né? A gente era mais novo, a gente era jovem. E a gente rachou um apartamento. A gente era professor, eu era profissional da TI, ele era profissional da área do direito. E aí ele parou de atuar como advogado, ficou dando aula, e ele falava uma coisa para mim. Ele falou assim: Carlinhos, me chamava de Carlinhos, né? Coisa do Nordeste, né? Carlinhos, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu estou na expectativa de passar, mas eu tenho certeza que quando eu passar, eu vou ter uma outra dúvida. Será que eu vou dar conta lá dentro? Será que eu vou conseguir, de fato, fazer um plano de carreira lá dentro? Cara, existem duas preocupações que você tem que ter. As pessoas não enxergam isso. Não é todo mundo que enxerga isso, não. O cara tá só preocupado. Ah, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar na área, eu quero entrar na área. Cara, entra na área de um jeito certo. Porque lá dentro você tem que ter um plano de carreira. Senão você sai. Ô, Carlos, é sério isso? Eu não diria sai, mas vai sofrer. No mínimo você vai sofrer. Vai sofrer até bullying dos seus colegas. Se você não tiver um plano de carreira correto. A TI hoje está passando por coisas muito interessantes. Os caras têm que aprender a tecnologia, mas eles têm que aprender também uma segunda coisa, a liderar. A gente chama isso de carreira Y. Tem até a carreira W, mas eu não vou entrar nesse ponto não. Vamos ficar só na Y mesmo. Tem uma carreira Y, onde o cara pode ser técnico ou pode ser líder. Mas posso lhe falar? Para mim a tendência vai ser a carreira I. O que é a carreira I, Carlos? A carreira I é você tem que ser técnico, você tem que ser líder também. Tem que saber liderar. Isso faz parte de um plano de carreira. Hoje, eu consigo diferenciar os caras que são bons, os caras que são orelha. Como assim orelha? Orelha seca. Entra, faz qualquer coisa, não faz nem diferença. Então, a carreira Y é uma carreira que eu trago para os meus alunos. Eu quero os meus alunos líderes. E aí você vai também, então, desenvolver algumas habilidades. Não só habilidades técnicas, como as habilidades, vamos dizer assim, as skills, as soft skills. Perfeito? Ok, Carlos, onde é que eu encontro tudo isso? Porque isso é muito bonito, você me disse que eu tenho que fazer, você disse que eu tenho que aprender, projetos práticos, mas eu faço tudo só? Não, cara, não. Você tem um atalho. Você pode escolher um atalho, quando eu falo um atalho, é um atalho certo, não é um atalho rápido, é um atalho certo. Existem os atalhos rápidos, que levam para casa do lobo, e existem os atalhos certos, que vão te levar para o sucesso, do jeito correto. Para que você não fique rodando no labirinto da atualização. Existe um atalho certo, um caminho certo. Eu diria até que não é rápido, comparado ao atalho errado, que é vou. Como é que eu posso me expressar melhor? Existe, então, o caminho que é o caminho certo. Existe o atalho rápido, que vai te levar para a casa do lobo, como eu te falei, e existe o atalho certo. Ele não é rápido, ele é certo. No final das contas, ele é mais rápido que você estudar solto pelo YouTube e tudo mais, porque na verdade o YouTube é um atalho errado. Ah, eu vou para o YouTube que eu aprendo. Cuidado. IT Valley School. A IT Valley School ela é uma escola de formações cloud e de formações de liderança também. A gente é uma escola de cursos emergentes, de tecnologias emergentes. A nossa ideia é te colocar frente, à frente da concorrência. Não só nos conceitos técnicos, como também nos conceitos de liderança. Sabe, uma das coisas que eu aprendi como engenheiro de dados júnior, líder de projeto, sabe por que eu era líder de projeto como engenheiro de dados júnior? Meu posicionamento, soft skill, e estudei coisas que praticamente ninguém sabia. Quando você está em uma terra
que você não tem experiência na tecnologia, mas que ninguém dessa terra nem sabe como funciona, você é o rei. Olha que interessante. Tem como você ser rei de algo sendo júnior. Quando? Quando todo mundo que está lá naquela terra não conhece a tua tecnologia. Se eu sou um desenvolvedor .NET e entro numa empresa de desenvolvimento como júnior, cara, todo mundo sabe desenvolver, porque já é uma tecnologia consolidada. Mas se eu entro na área da engenharia de dados, Azure, que tem pouquíssimas pessoas, na hora que eu entro, mesmo com pouca experiência, você vira rei. Então, a IT Valley School, ela vai exatamente cuidar disso. Ela vai te ensinar com curadoria, com mentoria, de maneira eficaz, eficiente, aquilo que você precisa para dar um show na sua migração de carreira. Não só para migrar, como também para permanecer, que é muito importante. Migrar é fantástico, permanecer é melhor ainda. Show de bola? Então tá. Então, estamos fechando aqui a nossa live já. Eu queria exatamente organizar contigo aqui o que é que a gente viu. A gente viu aqui de maneira simples a forma como você vai ter sucesso na sua carreira de engenharia de dados. Cara, essa live foi muito legal. Eu, particularmente, me diverti muito. A gente aprendeu aqui muita coisa interessante. Eu compartilhei muitas coisas, inclusive, eu gosto de fazer um roteiro para seguir, para ser organizado, mas eu também gosto de falar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu vivi, a experiência que eu tive, que isso é maravilhoso, isso ajuda demais. Não só a mim, porque eu aprendo duas vezes, mas a você. A nossa missão não é vender cursos. Vender cursos é o nosso trabalho. A gente vende informações, esse é o nosso trabalho. Mas essa não é a nossa missão. A nossa missão é que você consiga migrar o mais rápido possível ou melhorar seu conhecimento na área de dados para ter mais tempo com quem você ama, a sua família. Para que você tenha um aumento de salário, porque eu quero que você tenha um plano de saúde melhor para você, e se você quiser honrar seus pais, honrar seus pais. Porque eu quero que você tenha a possibilidade de consumir, de chegar no canto e comprar algo para aqueles que você ama. Sabe, eu tenho prazer de chegar num canto e poder comprar algo. Algo para minha filha ou algo para minha esposa. Claro que né, a gente não chega numa loja de carro, me dá uma Ferrari aí, não é assim. Mas eu tenho prazer em consumir. As pessoas não falam sobre isso. Não é todo mundo que tem coragem de falar o que eu vou falar, mas eu tenho prazer em consumir. Eu gosto de consumir, eu gosto de comprar. Eu gosto de comprar um videogame, eu gosto de comprar um jogo. Eu comprei uma prancha agora, não comprei, comprei uma prancha agora. Entende? Simplesmente eu digo, cara, eu quero comprar. Esse prazer de consumir veio graças ao trabalho duro. Primeiro, Deus me abençoou, não tenho nem dúvida disso. Depois, o trabalho duro da minha profissão, da minha área. Eu quero isso para você também, por que não? Qual o problema? Por que não? Entende? Eu quero isso para você também. Essa é a nossa missão. A nossa missão é clara, que você consiga dar o melhor para a sua família e que você consiga transbordar para os outros através da engenharia de dados. Segue essa missão adiante, cara. De novo, vender cursos não é a nossa missão, é o nosso trabalho. A nossa missão é ver a sua família tendo sucesso. E eu tenho coragem de olhar para a câmera e dizer: essa realmente é a nossa missão. Beleza? Show de bola? Então é isso. A Itivala ela vai proporcionar isso para você tecnicamente. Ela vai te ajudar a migrar, vai te ajudar a desenvolver a sua parte tecnológica, claro, permitir que você aumente seu salário e encurte o tempo de aprendizado, porque eu quero você cuidando é de quem vale a pena. Eu quero você próximo é de quem vale a pena, que é a sua família. É isso que eu quero para você. Quero que você trabalhe no tempo certo. Acabou? Show de bola. Estuda um pouquinho, uma hora ali, 2 horas no máximo no dia, tá certo? Para avançar o mais rápido possível, migrar e dar um show para cuidar da sua família. Beleza? Então tá. Já te convido então agora mesmo para você conhecer os nossos treinamentos aqui da IT Valley School. Bom, o link vai ficar aí embaixo para você clicar e conhecer. Vai ser um prazer
ser teu mentor, teu professor. Mais prazer ainda vai ser de coletar teu testemunho, não só porque tu migrou, não só porque tu aumentou o salário, mas porque hoje tu vai poder proporcionar o melhor para tua família. Se todo mundo dos meus alunos, tá? Eu não posso mudar o mundo, mas se todos os meus alunos puderem proporcionar isso para suas famílias, a gente fez a nossa pequena parte. A gente fez nossa pequena parte. Beleza? Meu querido, minha querida, ó, um beijo no coração aqui do teu professor, do coração aqui do teu professor, e a gente se encontra na próxima live.